Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aos nossos conteúdos de termodinâmica. Então a aula de hoje é a última para finalizar os nossos estudos da combinação das nossas variáveis termodinâmicas em um sistema PVT. Então nós vimos T e V como variáveis independentes, depois nós vimos T e P como variáveis independentes, e hoje, para finalizar, nós vamos obter a terceira equação TdS, que é o que nós estamos buscando, que é analisando o conjunto de variáveis pressão e volume como variáveis independentes. E após essa aula, então nós vamos, em aula futura, vamos analisar com um pouco mais de cuidado cada uma das equações TdS, vamos aplicar as equações TdS por um gás ideal, vamos aplicar ela para um gás real, e aí a gente já vai estar próximo do finalzinho do conteúdo dessas equações combinadas da primeira e segunda lei da termodinâmica. Legal? Bom, para continuar, pressão e volume como variáveis independentes. Então, seja ds, vamos falar assim. Então, vamos falar que ds é a diferença infinitesimal entre dois estados termodinâmicos vizinhos, e esses estados estão em equilíbrio, tá? E suponha que os estados eles difiram de dp e dv de suas volume e pressão. Então, ele suponha, vou colocar aqui, né? Então, a diferencial de entropia, né? A diferença de entropia ds entre os estados. Então, ele vai ser dado por uma variação na minha entropia, a pressão constante, a volume constante, ΔS, ΔP, a volume constante, dP, mais ΔS, ΔV, a pressão constante, dV, ok? E lembrando, né, da nossa equação TdS, que nós queremos achar, lá no início das nossas aulas, era a equação 03, lá de trás, em que nós podíamos escrever TdS como sendo du mais PDV. Então, lembrando que essa equação TdS ela é uma equação considerando um processo reversível em um sistema PVT. Okay? E o nosso du dessa equação, nós podemos representar o du, né, considerando P e V como variáveis independentes, como sendo um du, ΔV, a pressão constante, dV, mais du, ΔP, a volume constante, dP. E fazendo isso, a gente pode então substituir na equação TdS, o meu du, então vai ficar igual, vou colocar aqui, então é um du, ΔV, a pressão constante, dV, mais du, ΔP, a volume constante, dP, mais o meu PDV, que é esse termo aqui. Então, TdS, vamos agrupar os termos, tá? Então, TdS é igual a um du, ΔP, a volume constante, dP, mais du, ΔV, a pressão constante, mais a minha pressão P, vezes o meu dV. Então, vamos chamar essa equação aqui de 30, dando continuidade à nossa numeração. Então, 30. Essa daqui vai ser a minha equação 31. E se eu estou falando, então, que os meus estados termodinâmicos, vamos falar assim, que eu tenho dois estados termodinâmicos qualquer, e independente de qual caminho aconteça a evolução do estado termodinâmico A para o B, né? Porque a variação da entropia ela é uma propriedade do sistema, então não depende do caminho. Então, se eu estou falando que ela independe do caminho, tá? Para os mesmos estados termodinâmicos A e B, a minha equação 31 e a minha equação 30 devem corresponder
as mesmas variações ds. Okay? E para isso ser verdade, o que eu tenho que ter é basicamente que esse termo aqui tem que ser igual a esse termo, e esse termo tem que ser igual a esse termo, acrescido de 1 sobre t, que está aqui desse lado. Okay? Então vamos fazer essa igualdade e obter, e vamos ver o que a gente obtém de relação. Então, tomando a equação 30 igual à equação 31, então nós vemos que ΔS e ΔP a volume constante tem que ser igual a 1 sobre T de ΔU, ΔP a volume constante. E essa daqui então vai ser a nossa equação 32, e como eu fiz nos outros casos, eu vou deixar aqui já uma seta e falar que a gente vai evoluir essa equação aí para um termo 32A, ok? E eu posso escrever o meu ΔS e ΔV, a pressão constante, como sendo igual a todo esse termo aqui que acompanha o meu dV. Então ele é 1 sobre T, ΔU, ΔV, a pressão constante, mais a minha pressão. E essa então vai ser a nossa equação 33, e também vamos deixar aqui indicado quem vai ser o que nós vamos chamar de 32A. Ok? Bom, então como que a gente faz para encontrar as equações 32A e 33A? Se a gente relembrar das aulas passadas, geralmente nós tínhamos aqui esse cara como sendo, ou foi o CV, quando nós tratamos temperatura e volume como variáveis independentes, ou ele foi o CP, quando a gente tratou temperatura e pressão como variáveis independentes. Certo? Então ele vinha direto, né? Ele vinha direto. E aí esse meu segundo membro aqui, o que a gente fazia? A gente vinha aqui, né, e derivava, invertia a ordem de derivação, e a gente encontrava, né? A gente igualava elas e encontrava então uma relação, tá? Só que dessa vez, se a gente fizer esses procedimentos, a gente não obtém relação nenhuma. Então a gente tem que ter um pouco de mais familiaridade matemática com as equações da termodinâmica para tentar saber o que a gente vai descobrir, tá? Como a gente está tentando, todos os nossos resultados, a gente está sempre demonstrando os resultados em termos ou das variáveis que são determinadas pela equação de estado, ou de grandezas que são propriedades da matéria do nosso sistema, mais especificamente o beta, o kappa, o calor específico, né? Quando a gente tem uma certa familiaridade, a gente já vê como a gente consegue tratar essas equações. Então a equação 32, por exemplo, basta a gente só fazer uma manipulação matemática nela, aplicar uma regra da cadeia, que a gente já consegue demonstrar isso. Então, vamos começar pela equação 32. Ó. Então, a equação 32... Então, a equação 32, a gente consegue exprimir ela como uma função de CV, utilizando a regra da cadeia. E a gente viu essa propriedade quando a gente falou naquela aula da equação da energia, quando a gente tratou sobre a equação da energia em função da pressão e do volume com variáveis independentes. Então eu vou deixar o link aqui, tá? E vocês dão uma olhada lá, se interessarem em relembrar. Tá? Então o nosso ΔU, ΔP, a volume constante, nós podemos escrever como um ΔU, ΔT, a volume constante, e ΔT, ΔP, a volume constante. Tá? Ou seja, esse cara aqui, né, nós sabemos que é a definição de CV, então o nosso ΔU, ΔP, a volume constante, a gente pode escrever como sendo CV, ΔT, ΔP, a volume constante. E aí, mais uma vez, né, a gente já está ficando cansado de ver esse cara aqui. O ΔT, ΔP, a volume constante, ele é o que nós definimos o kappa sobre beta. E aí fica a critério
de vocês fazerem a substituição, ou não, então vamos chamar aqui de equação 34, e aí a gente já pode ver a forma da equação 32A. Então, o meu ΔS, ΔP é o volume constante, ele é CV sobre T, de ΔT e ΔP, tá? Volume constante. E agora, por último, na nossa equação 33, para a gente sair dessa cilada de bico, que tem esse sinal de mais aqui, né, mais a pressão, a gente pode escrever o meu U, já que a gente está fazendo uma derivada da pressão constante, a gente pode escrever o meu U como função da entalpia, certo? Então, escrevendo a equação 33, então eu posso escrever a minha energia interna, só relembrando, como sendo um H menos a minha pressão vezes o volume. Okay? E aí quando eu digo que eu vou reescrever minha equação 33, é esse lado direito da minha equação. Certo, pessoal? Então, vamos fazer isso. Então vai ficar 1 sobre T da minha derivada, del V, tá? E essa minha derivada aqui, ela é realizada a pressão constante, mais a minha pressão, então é esse termo que nós temos no lado direito, e a minha energia interna é H menos PV. Então, 1 sobre T, que vai multiplicar a primeira derivada, que é ΔH, ΔV, a pressão constante. Depois, nós temos menos 1 sobre T de ΔV, de P vezes V, certo? E essa minha derivada aqui, ela é a pressão constante, mais P sobre T, ok? Então, eu vou continuar aqui na linha de baixo, vai ficar um pouco apertado, mas vamos lá. Então é 1 sobre T, ΔH, ΔV, a pressão constante, menos. Olha só, pessoal, como meu termo aqui é uma derivada a pressão constante, esse cara aqui sai para fora, certo? Então, se ele sai para fora, vai ficar P sobre T de ΔV, ΔV. Concordam comigo? E essa derivada aqui, ela é 1 mais P sobre T. Então, ou seja, no final, o que vai sobrar? Menos P sobre T mais P sobre T. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, é igual a 1 sobre T de ΔH, ΔV, a pressão constante. E aí, terminou? Não. Agora a gente aplica o mesmo passo que a gente aplicou na nossa equação anterior. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e escrever esse cara aqui, ó, aplicando a regra da cadeia, que vai estar aqui. Então ele vai ficar como sendo um ΔH, ΔT, a pressão constante, vezes um ΔT, ΔV, a pressão constante. E isso, esse cara aqui, nós já definimos como sendo CP, então vai ser igual a CP sobre T de um ΔT, ΔV, a pressão constante. Então essa daqui vai ser a nossa equação 35, e agora a gente pode substituir como a 33A. Então eu posso escrever que ΔS e ΔV, a pressão constante, ele é CP sobre T de ΔT, ΔV, a pressão constante. Então essa é a equação 33A. E de novo, o termo ΔT, ΔV, a pressão constante, a gente já está cansado de ver, né? Nós já definimos ele bem no início do curso, tá? Lembrando que ΔV, ΔT, a pressão constante, é o beta vezes V. Então, ou seja, esse termo aqui, ele é 1 sobre V vezes beta. Bom, então
a equação TDS, né? Podemos determinar a equação TDS utilizando as equações 32A e 33A. Então, nós vamos ficar aqui T ds é CV sobre T del T del P a volume constante dP mais CP sobre T. Opa, aqui não tem o T, né? Desculpa. CP de del T del P. Opa, del V, desculpa. Del V, a pressão constante dV. E, portanto, a nossa equação T ds é CV del T del P a volume constante dP mais CP del T del V a pressão constante dV. Ok? Então essa daqui é a nossa equação 36 e a nossa última e terceira equação que a gente iríamos obter considerando as nossas três variáveis termodinâmicas, temperatura, pressão e volume, certo? Como consequência, para um processo isobárico, ou seja, o dP é igual a zero, nós teríamos que ter ds de uma pressão constante. Então, esse meu segundo termo aqui ele vai a zero, né? Tem que ser igual a CP del T del V a pressão constante, dV a pressão constante. Então, nós ficaríamos com del S del V a pressão constante e CP sobre T del T del V a pressão constante. O que faz com que a gente retome, tá, a equação que a gente acabou de determinar, que é a nossa equação 35. Então, retomamos a equação 35. Tá? E para um processo isocórico, dV igual a zero, nós ficaríamos com T ds a volume constante. Agora, então, é esse meu termo aqui que vai se anular. Então, é CV del T del P a volume constante, dP é um processo a volume constante. Então, nós ficaríamos que o meu del S del P a volume constante é CV sobre T del T del P a volume constante e, de novo, retomamos a equação 34. E, por último, né, para um processo adiabático, em que o dQ ele é igual a zero e, portanto, a variação da entropia ela é nula, ela é zero, entropia constante. Então, nós ficaríamos com CV del T del P a volume constante, dP em S é igual a menos um CP del T del V a pressão constante dV em S. Então, nós podemos escrever essa equação como sendo um CV del T del P a volume constante de del P del V em um processo isentrópico tem que ser igual a menos CP del T del V a pressão constante. E essa daqui já é uma equação, isso aqui já é uma equação que nós vimos, tá? Para quem não está ainda se recordando, essa é aquela equação que a gente consegue demonstrar isso daqui por causa de um gás ideal, tá? Aquelas relações TV, gama menos 1 e tudo mais, tá? Eu vou deixar aí como tarefa, tá? Ou um exercício de casa para vocês fazerem, tá? Que vocês vão ter que fazer? Vocês vão passar esse termo aqui
para o outro lado, né? Então ele vai passar como del P, del T a volume constante, tá? E junto com esse cara aqui vocês vão usar as relações cíclicas, tá? E aí vocês chegam lá, tá? Bom, aqui a descrição do vídeo que eu faço isso junto com 1 minuto e tudo mais para vocês darem uma olhada. A aula de hoje era só isso. Espero que vocês estejam acompanhando e estudando. E se tiverem qualquer dúvida, me escrevam, me mandem um e-mail que vai ser um prazer respondê-los, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.